Olá pessoal, então nós voltamos aí para a leitura da segunda parte do texto. Vamos fazer a leitura então. Uma teia com muitas camadas. Abre aspas. Com efeito, um dos aspectos inovadores do trabalho é analisar a miríade de relações entre espécies de morcegos e plantas, com ferramentas computacionais, mais ou menos como quem estuda as múltiplas conexões entre pessoas num aplicativo de rede social, fecha aspas. Escreve o jornalista José Reinaldo Lopes no artigo Morcegos são cruciais para a saúde dos ecossistemas em que vivem, publicado pela Folha de São Paulo no dia 3 de novembro. O artigo destaca como funciona a teia, que une 73 espécies de morcegos e 439 espécies de plantas, estudadas pela equipe de pesquisadores de que Melo e Rodrigues fazem parte. O jornalista conta que os pesquisadores usaram dados coletados em campo sobre a dieta dos bichos para montar as várias camadas de redes de interação. Abre aspas. Uma dessas camadas corresponde às mais de 900 interações morcego-planta em que há frugivoria. O que é isso? É consumo de frutas. Outra equivale a 301 interações em que há consumo de néctar, e assim por diante, fecha aspas. Para relatar esses processos, os pesquisadores consideram ainda a história evolutiva, o grau de parentesco e a distribuição geográfica das diferentes espécies. Abre aspas. O mapeamento multicamada que resultou desse esforço mostra, entre outras coisas, quais as espécies que funcionam como as figuras mais populares da rede social ecológica, mais ou menos como o sujeito com milhares de amigos ou seguidores, cuja conta conecta as pessoas mais disparatadas entre si, fecha aspas, escreve Lopes. Nesse caso, vale lembrar que os morcegos mais populares são os que estão no centro da rede. Abre aspas. Isso significa que os animais dessa espécie se alimentam de uma variedade maior de frutos e propagam uma maior diversidade de sementes pelo ecossistema. Se essa espécie é extinta, afetará mais o todo, porque esses animais têm uma função mais relevante na manutenção do ecossistema. Por isso, é fundamental determinar quem são essas espécies, porque elas podem levar à extinção de outras, fecha aspas. Conta o professor Francisco Rodrigues. Abre aspas novamente. Com a análise dessas redes complexas multicamadas, o que estamos mostrando é como as conexões entre as espécies são formadas, como são as estruturas dessas redes e qual o impacto pode ter a extinção de algumas espécies, adiciona Rodrigues. Ele foi um dos responsáveis por desenvolver as soluções matemáticas e computacionais que possibilitam a análise de rede multicamadas, juntamente com a pesquisadora iraniana Nastaran Lotifi. Vinda da Universidade de Zanjan, no Irã, Nastaran foi aluna visitante de doutorado no ICMC, sob orientação de Rodrigues, e hoje é pós-doutoranda na Universidade Federal de Pernambuco. Já os doutorando Rafael Pinheiro, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Gabriel Félix, da Unicamp, desenvolveram novos métodos para entender a estrutura de camada das redes. Segundo Rodrigues, a análise de redes multicamadas é bastante nova e os primeiros estudos começaram a ser produzidos há cerca de 6 anos. No ano passado, o professor lançou um livro sobre o assunto em parceria com mais 3 pesquisadores, intitulado, eu vou ler para vocês em português, tá? Uma introdução para redes múltiplas,
formalismo básico e propriedades estruturais. É o que está escrito aí. Bom, gente, vamos voltar lá ao início do texto, que eu vou explicar. O que esse texto está falando, basicamente? O que ele está analisando? Ele está analisando como que as diversas espécies de morcego se relacionam entre si com o meio ambiente e como, esse texto está falando, e como a extinção dessas espécies impacta no meio ambiente em geral. Tudo bem? O texto está falando sobre isso, espero que tenha ficado claro. Outra coisa que eu quero destacar aqui com vocês é sobre as citações. Está vendo esses trechos em azul? Aqui, ó. Os trechos em azul. Vamos analisar todas essas citações. O que elas têm em comum? Todas as citações, nós temos o aspas. Elas estão entre aspas. Tá? Olha aqui também, ó. Aspas. Todas as citações estão entre aspas. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Ó, o que mais que a gente tem que analisar? Que todas as citações, em todas as citações, os verbos, a maioria dos verbos, eles estão no presente do indicativo. Olha aqui, ó. Tá no presente. Vamos achar mais aqui, ó. Espera aí. Estuda, tá no presente. Vamos ver mais aqui. Vamos ver mais outro verbo. A gente vai ver que está no presente. Vamos aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. Novamente. Equivale, ó. Tudo no presente. Por que a maioria dos verbos nas citações aparecem no presente? Por quê? Os verbos eles predominam no presente do indicativo, porque isso equivale, né? É equivalente a dizer que os fatos que aparecem no texto são verossímeis, quer dizer, são verdades. Então os verbos estão no presente, olha aqui, funcionam, verbo no presente, eles estão no presente para validar aquilo que os cientistas e descobertas cientistas estão dizendo, para provar que são fatos verdadeiros, para comprovar isso. Essa referência, ela é verossímil, ela é verdadeira, e ela ocorre no momento, tá, em que o texto está falando, está aí afirmando as coisas, hein? Tudo bem? Principalmente afirmando o quê? Afirmando como os morcegos se relacionam entre as demais espécies com o meio ambiente. E como que a ausência dessa espécie pode afetar, né, a harmonia do ecossistema, de todo o ecossistema. Tudo bem? Outra coisa, gente. O último trecho, a última citação. Vamos aqui, a última citação. Tá vendo esse trecho aqui, ó? Ela é uma paráfrase. O que é uma paráfrase, gente? Nesse trecho nós temos uma paráfrase. É quando você fala com suas palavras o que alguém disse. Quando você está dizendo com suas palavras o que alguém disse, você está parafraseando outra pessoa. Você percebe aqui, ó, vou ler aqui. Segundo Rodrigues, a análise de rede multicamada é bastante nova e os primeiros estudos começaram a ser produzidos há cerca de 6 anos. Quem escreveu esse texto é o José Reinaldo Lopes. E o José Reinaldo Lopes, que é o jornalista, está dizendo que o Rodrigues disse que a análise de rede multicamada é bastante nova e os primeiros estudos começam a ser produzidos há cerca de 6 anos. Aqui é uma citação, mas é uma citação em que o jornalista diz o que Rodrigues disse. Isso se chama paráfrase. Parafrasear é justamente dizer com suas palavras o que alguém disse. Ok? Bom, você vai agora abrir o seu caderno, colocar um cabeçalho aí, escrever segunda parada para análise textual, tudo bem? E vai responder a questão de número 1 e a questão de número 2. Tudo bem? Alguma dúvida?
vocês mandam mensagem para mim. Pode mandar mensagem no WhatsApp, no privado, que eu respondo de forma mais rápida, imediata. Tudo bem? Obrigado pela atenção.